Salve, salve família, aqui é 3x10, eu sou o Rafael. Eu sou o Igor. Eu sou o Kaique. E hoje nós vamos falar de Jurassic World Rebirth. O Jurassic World, então, o filme passa com uma empresa farmacêutica contratando uma caçadora de recompensa para buscar o sangue dos maiores dinossauros da Terra para poder fazer um remédio lá e eles ficarem mais ricos. Basicamente é isso aí. E vamos puxar então melhores momentos do filme. O que vocês gostaram? Começa você, Igor. Melhores momentos! Putz, o que eu gostei do filme? Eu vou deixar pro Rafa. Pode começar. Adorou o filme. Acho que pra mim um dos melhores momentos do filme foi a cena do barco. Facilmente a melhor cena do filme. Foi a Do cena... Rex? Não, do Mosasauro. Tem uma cena de tensão, uma cena de ação frenética ali. Não, a cena, E... a cena toda do barco, a construção de como ela foi feita, a direção de arte ali, o visual do Mosasauro, o visual dos espinossauros, ficaram muito bom. Muito bom. Sim, eu achei... Se bem que, por mais que essa seja uma das melhores coisas do filme, ainda tem uma das piores coisas que também é ela, que é aparecer poucos espinossauros. Então, porque quem assistiu os outros Jurassic Park, né, no terceiro filme, aquele bicho ali literalmente falou, não, eu vou matar esses humanos, não tem nada pra fazer nessa terra, eu vou matar. Não. Não, mas é que é diferente, tipo, a ideia do espinossauro do terceiro filme pra esse, o espinossauro do terceiro, eles meio que quiseram refazer o que eles fizeram com o T-Rex, tá ligado? Mas os espinossauros desses são o mais cientificamente acurado atual, que são aquáticos e tal. Mas essa cena do barco é muito boa, muito boa. Outra cena eu acho que vale a pena ser mencionado também, que é muito, tipo, boa, grandiosa e tudo mais, é a cena do T-Rex perseguindo eles no barco inflável lá. Nossa. Ele sumindo atrás do barco, quando ele se... Sim, e aí o bot capota e nisso a menina fica embaixo dele, o T-Rex tentando atacar ela. Nossa, essa cena bate aquela... Tipo, mano, vai morrer. A nível de curiosidade só, essa cena era pra estar no primeiro filme, porque ela tá no livro, só que não tinha condições tecnológicas e financeiras pra fazer na época ainda. Então, faz sentido. Aí eles conseguiram fazer agora. Mas eu diria que, tipo assim, muita coisa desse filme, visualmente, eu diria que tudo ali é impecável. Os efeitos visuais e tal. Eu tenho uma crítica em relação ao visual do T-Rex. T-Rex, né? Que é o cabeçudão lá do que final. aparece no final. Que seria um alien da vida. Mas ele é bem feito, porém ele é feio. E é um pouco falho também, né? Mas isso vamos deixar pros piores momentos. Mas, tipo assim, o filme como um todo, ele é bom. Ele entrega uma coisa legal para a proposta que ele tem. Então, você vê uma entrosação da família, ali a interação da família entre eles, o drogadinho lá com o pai, é muito bom. A menininha lá com o dinossauro, é que eu não vou lembrar agora o nome de todos os personagens, mas a menininha lá com o dinossauro também e tal. Então, eles têm interações ali muito boas. A Scarlett Johansson com o biólogo lá, o biólogo e junto com o caçador de recompensas lá, que é o que vai fazer o Blade. Sim. Então, tá tipo... tentando fazer o Blade. Tá fogo. Mas eu acho que essas partes dá como ponto bem positivo pro filme, porque... Mas a cena do barco, eu acho que de longe, assim, é a melhor coisa do filme. Essa cena também eu gostei. São muitas cenas, mas... eu gostei mais da do T-Rex. Dele caçando a menina no riacho. Tem uma tensão ali dela indo devagarinho. Sim, ainda mais porque envolve criança e tal. Fica dormindo. Fica aquele medo, assim, quando você tá assistindo qualquer filme, você fala, mano, se a criança morrer, você vai ficar impressionado, espantado com isso acontecendo. E posso falar? Diga. Nesse filme vai acontecer uma coisa muito parecida com o que a gente falou no outro vídeo do Superman, que eu vou falar muito mal de muita coisa. Só que
tem uma diferença entre esse filme e o Superman, que é o que eu achei do filme como um todo. A diferença é que você gostou de Jurassic World. Exato. Já Superman... Exatamente. Quem não viu, o link vai estar aí pra quem quiser assistir. Então agora podemos ir para os piores momentos do filme. A aparição do... Como é o nome do... De Rex foi muito boa. Mas depois... Nossa... Então, como eu falei no comecinho, ele é meio falho, porque no começo do filme que mostra lá a primeira aparição dele, né, que ele pega o cara no laboratório, ele parece que ele tá de um tamanho específico. Sim. Aí do nada... Não, ele mostra... Você quer a maior diferença? Quando ele pega o helicóptero. Quando ele pega o helicóptero. Então... Até com montagens, Bruno, coloca aí a imagem que eu sei que você tem. Coloca aí a imagem no vídeo pra mostrar a comparação. Quando ele pega o helicóptero, ele é do tamanho do gigantesco, tanto que ele pega o helicóptero lá em cima e ele coloca o helicóptero na boca. Aí Mais quando frente, vai pegar o cara lá cabe sozinho na boca e dele. tipo, quando ele pega lá vai correndo atrás do Marshall Lee, eu não sei, assim, Marshall não, Lee? Spelled right. Mahershala Hashbaz, yeah. Yeah, it's Hebrew. How do you say it again? Mahershala Hashbaz. Enfim, parece que ele encolheu. Então, Eu acho que ele tem um Porque, poder tipo, de como assim? encolher, não tem dois. Eles fazem a mesma coisa que fizeram no Transformers. Eles colocam o tamanho que fica legal na cena. Eles não colocam um tamanho fixo e constrói, tipo, todas as cenas em torno disso. Eles fazem o que fica mais legal para aquela cena. Mas isso aí eu acho ruim. Mas eu acho que, pra mim, uma coisa que... Eu até aceito, porque eu sei que o Jurassic Park é essas paradas de monstro, de vamos inventar umas coisas. Mas uma coisa que me incomodou, até comentei com o Igor quando a gente estava no cinema, é um paleontólogo chama Mosasauro e o pterodáctilo lá, que eu esqueci o nome agora, É um nome bem diferente. É um errinho mais técnico. Assim. Chamar eles de dinossauros. Um paleontólogo fala isso, para caso vocês que estão assistindo não sabem, mas nenhum pterodáctilo e nenhum réptil marinho são dinossauros. Os espinossauros são dinossauros, porém eles não são aquáticos, eles transitam entre terra e água. Mas um paleontólogo falar isso me tirou completamente do filme. É que ele fez EAD, né? Então, pulou essa aula. Quem fez EAD se formou um pouquinho, né? Não faça EAD. Zoas, família, zoas. E outra coisa, tipo assim, o estúdio em si fica batendo na tecla o tempo todo que as pessoas não se interessam mais por dinossauro. E por isso que eles ficam inventando os monstros e tudo. É mentira. Só criança. É mentira. Todo mundo que vai ver Jurassic Park quer ver os dinossauros, tá ligado? Uhum. Então, quando eles falam que, tipo, ninguém mais quer ver dinossauro, coloca como plot do filme que o museu não recebe mais visitas, que os zoológicos não... Pô, o zoológico de animal vivo, até hoje recebe visita. Que não tem dinossauro, né? Ó, mas levando em consideração, tipo, se a gente for nessa linha, a gente tem que pensar o seguinte. Jurassic World Dominion. Por que eu falei isso? Esquece esse filme, a gente finge que não existiu. Eu queria poder falar isso. Foi o tronco do... Eu queria poder falar. Segue. Mas eu acho que o problema principal da existência dele foi que o filme foi tão mal avaliado, tanto pela crítica quanto o público, que tipo, as pessoas foram assistir, a gente foi assistir... Mas ninguém quer saber desse filme. Não, espere. Ninguém se importa. A gente tá falando do Rebirth. Calma. É que teve os caras na hora falaram, mano, a gente tem que tomar muito cuidado pra fazer esse filme Rebirth, porque como o Dominion foi um fracasso, sim, os caras... Mas a questão é essa, tipo, é só colocar dinossauro de verdade, tá ligado? Então, é tudo os caras que querem ficar colocando mutação algum bicho novo, algum dinossauro novo que nunca apareceu na franquia. O Mosasauro e o Espinossauro, que são dois que existiram, o pessoal gostou muito mais do que o T-Rex e o outro lá, o que voa, que eu esqueci o nome agora. O que corre atrás da Scarlett Johansson, né? O do final lá, que é o mercadinho. O pessoal nem se importou, na verdade criticou muito eles porque as cenas deles não são tão grandiosas e o marketing, rápidos, então, o marketing dele foi muito concentrado nesses dinossauros específicos. Sim. Que tipo você fala, pô, eles vão ser os dinossauros que vão perseguir os protagonistas durante o filme inteiro, como foi no terceiro filme lá, como foi no primeiro o T-Rex. No segundo filme não lembro se tinha algum específico que corria atrás deles. No segundo filme foi o
teve a família lá do T-Rex, que pegou a... que pegaram o filhote. filhotinho. Aí no Jurassic World 1 foi o Indominus. O 2 também é com o T-Rex. Que aí vai lá pra cidade no final do filme, né? Isso. Aí no Jurassic World teve o Indominus Rex, que tipo, pô, daquele bicho ali deu um... Mas ainda deu tinha medo. cara de dinossauro, sabe? Exato. Esse último ele ficou muito parecido com o do Godzilla. Pareceu... O primeiro vilão do Godzilla lá. Se eu não me engano, o diretor desse filme é do Godzilla. E o visual é inspirado. É inspirado no Muto e no Alien, o Xenomorfo, não é? Tem o negócio. Mas assim, beleza, dito tudo isso, ainda dá pra se divertir com o filme. O filme ainda... outro ponto que também me tirou um pouquinho do filme foi... por que precisa pegar do Mosasauro ou do Brachiosauro? Não é o Brachiosauro, eu acho que é o Titanossauro. O grandão. E o Pterossauro lá, que eu esqueci qual que é deles agora. Por que tem que ser eles? Porque precisa ser o maior de cada um. Só que assim, dava pra pegar só de um, sabe? Não precisava pegar de todos eles, porque eles só precisavam do coração grande. Mas isso aí veio uma coisa. Roteiro. Então, aí é só pra... O filme ia ficar muito só pra empurrar um plot, tipo, pra mostrar mais cenas de dinossauros diferentes. Por quê? Se pegar o tubarão, a baleia azul, é o maior animal que já existiu. Então o coração dela é muito maior, tá ligado? Daria pra... Então, vamos fingir que nesse mundo do Jurassic World não existe uma baleia azul. Não existe. Mas, tipo assim, que coisas um pouquinho mais científicas acabavam... Quando os caras contrariavam muito, acabavam me tirando um pouquinho mais do filme. Tem alguns erros científicos que, beleza, dá pra relevar, já outros ali que você fala. Pega. Beleza. Ponto negativo? A aparição do grandão e depois ele fica pequeno. É o único pra você. Eu tô pensando em outros. É que faz um tempo que eu assisti o filme, então... O núcleo dos personagens em si, tipo, lá dos caçadores e da família... Eu não gostei do vilão. O vilão do filme eu achei ele bem fraco. Genérico. Eu achei, muito genérico. Muito genérico. É um milionário. Milionário farmacêutico porque é mais dinheiro. Mas se pararem pra pensar, todos os filmes do Jurassic tem isso. Sim, sempre na verdade... É o vilão. Mas eu achei que ficou muito genérico. Mas assim, como eles conseguiram separar dois grupos legais, que é o grupo da Scarlett Johansson e o grupo da família, achei que até que levou bem o filme. Então, isso aí, tipo, o vilão ser genérico não impactou tanto pra mim. Até porque teve cenas muito boas com os dinossauros. Tá aí outro ponto negativo que achei que apareceu pouco dinossauro. É o orçamento, né? Poderiam ter colocado mais diversidade de dinossauros, tá ligado? É uma coisa que eu gostaria de ver mais um... Isso que é uma ilha de dinossauros. Não, né? se parar pra pensar que, a gente só teve o Mosasauro, os espinossauros, que aí um deles até ataca a menina lá que tá na areia. Aí tem o Paxefalossauro morto, tem o Nossa, T-Rex. de verdade, acho que é o filme do Jurassic que menos tem dinossauros. Não. Mas então vamos lá. As notas do Atuação. filme. E por quê? Atuação dos atores. A atuação foi maneira, Eu foi coloco bem uma nota 8 pra atuação. Foi bem executada, também, assim. Uma 8. Individual, a do menino drogado foi 10. Bom menino drogado da hora. O namorado lá da menina. Ali ele atuou, parecia que ele tava drogado mesmo. Ele foi bom ator, Mas a atuação no geral eu achei muito boa. Até porque, querendo ou não, eles escolheram um elenco bom. Scarlett Johansson, o Marshall lá, Aí, pô, a própria Scarlett Johansson sempre quis participar de um filme do Jurassic Park. Então ali ela tava realizando um sonho. Acho que todo mundo foi pra ver o filme, ela e os dinossauros. Mas é meio óbvio, né? Se você for parar pra pensar, é meio óbvio. Scarlett Mas, tipo, Johansson. a atuação entregaram uma coisa legal. Fotografia. Fotografia 9. Tipo, a ambientação ali é muito bem feita. Dá pra perceber que ali é um CGI ou outro, mas ao mesmo tempo não é um CGI, tipo, estampado assim, que é fundo verde. Não, mas posicionamento de câmera e tudo mais, eu acho que a fotografia foi muito bem. A ilha como um todo, sim, muito boa. Muito boa. As cenas no oceano, que, pô, é só o oceano. Os caras conseguiram filmar de uma forma bem... muito boa. Eles contra o Mosasauro foi incrível. Sim. Incrível. Eu vou de 9. Eu também colocaria um 9 no fotografia. Direção. Cara, Direção eu colocaria ali um 7,5, 8. Todo mundo vai de 8. 7,5, 8. Não, 7,5, porque, querendo ou não, o filme foi bom, mas nada de wow.
excepcional. É tipo Mais um filme filme de dinossauro. de dinossauro. Ele não fica entre os maiores do Jurassic, da franquia Jurassic É, Park. tipo assim, o Jurassic Park 1, pô, foi um bagulho surreal. Não, Jurassic Park 1, Jurassic Park 3 e Jurassic World 1, pra mim, são, tipo, o top 3 Então, deles. tipo, o Jurassic World é incrível porque, pô, os caras, depois de anos, trouxeram de volta uma das franquias mais famosas do cinema, com efeitos visuais incríveis e... Beleza, é que eu acho que isso nunca foi um ponto fraco do filme, né? Não, sim. Eu acho que desde o primeiro. Desde o já primeiro é um já tinha um negócio- efeito, tinha tanta efeito tecnologia. visual bom, assim, tipo, falando em questão de CGI. Mas eu falo, por exemplo, com esse bagulho do Indominus Rex, por exemplo. Você vai ver, mano, você fala... Se você tá assistindo 3 vezes, você fala, está aqui do meu lado. Não, mas aí o primeiro Jurassic Park também. É um que não envelheceu nada mal, tá perfeito. ainda. Até hoje é incrível. É Sabe? igual um vinho. Boa. Então tá, 7,68, né? É isso. Roteiro. Roteiro eu acho que é o mais fraco pra mim desse filme. Roteiro eu dá colocaria de um 6. 5. Acho que eu colocaria um 6, sendo... Eu colocaria 5 porque, tipo assim, é um plot mega meio... Óbvio, né? Genérico. Não Genérico é, do não é, genérico. é ser Com como muitas- direcionado é inovador. Com muitas falhas científicas, que tipo, um filme de Jurassic... Eu sei que não é a ideia deles ser cientificamente acurado, mas um mínimo, sabe? Eu acho que deveria colocar. Trouxe algumas Então, informações eu acho que precisas. tipo, o roteiro é o mais fraco desse filme. Então, pra vocês é 6, pra mim é 5. 6. Diversão. Aí é o que eu falei. Diferente do Superman, eu tenho muitos pontos negativos desse filme. Mas você Mas se eu me divertiu. diverti assistindo. E que nota você dá? O filme eu colocaria ali um 8,5 pra 9. 8,5 pra 9? E você, Igão? Também. Eu me diverti mais do que o Superman. Eu Eu fui mais, tipo... Assim, Superman eu não gostei. Nem um pouco. Deixa o Superman, cara. E- Vai pro Jurassic. E o Jurassic foi na intenção de me divertir mesmo. Eu vi que você assistindo, você se diverte. Ainda mais com o menino drogado. Deu pra dar uma risada. Deu. Ele foi o ponto mais, assim, divertido do filme. Pra mim também. Tipo, eu assisti no filme... Tipo, eu tava com um pouquinho de pé atrás por conta do último. Aí, quando eu fechei esse, eu já fiquei... Pô, isso aí já deu pra ter mais ação, assim, frenética, mais personagens, assim, que você gosta. Os dinossauros em si, tipo... Mesmo sendo poucos, eu achei eles incríveis. Foram dinossauros, não foram gafanhotos. É que eu não assisti o último, esse que você falou. Não precisa. Vai por Eu mim. fui mais nesse mesmo. Finge que o último que lançou foi o do... O Reino O Ameaçado. penúltimo, no caso. O penúltimo, foi o penúltimo. Eles faziam um leilão lá, né? Isso, finge Esse que foi o último, eu nem assisti o outro. Mas Aí eu fui mais pra esse, aí eu gostei. Agora, antes de puxar a nota final do geral, eu vou fazer um comentário que eu fiz com o Igor quando o filme acabou. Eles tinham que voltar pra casa depois que saíram da ilha. Sim. Imagina que muito bom seria uma cena assim, subir os créditos, aí todo mundo feliz, né? Porque saiu da ilha vivo, não sei o que, não sei o que lá. Subir os créditos. Mostra do nada o barquinho deles virado e o rabo do mosasauro afundando assim, ó. Teria sido incrível. Continua. Teria sido maravilhoso. Nossa. Por quê? Eles tinham que sair da ilha. O mosasauro tava lá ainda. Ele não saiu de lá. Isso aí seria um bom... Acabou. Um típico... Matou todo mundo. Que seria mas um final inesperado. Mas ele não tem uma continuação, não precisa. Acabou ali mesmo. É um final inesperado, ninguém... Pô, seria Uma muito surpresa pra todos. Porque todo final eles Pô, precisa conseguem de um derrotar filme o que vilão. tenha uma surpresa, assim. bom. Então, tipo assim, eu acho que seria muito... Porque eles saíram muito felizes. Acabou muito feliz. Eles tudo no pôr do sol, indo pro meio do oceano. E, pô... Ou acabar a gasolina do barquinho, tá ligado? Nossa, aí Nossa. seria Eles Lost, têm mar- né? Eles têm mar aberto, sabe? E aí do nada aparece um deles, né? Mas eu falo esse dinossauro já era. Mas então, nota geral. Igor, Eu vou de 8. 8. Rafa, 8. eu vou de 8 também. Então, média 8 do canal também. Essa facilitão pra você, hein, Bruno? Nem precisa colocar a média Não aí. precisa ativar a moda matemática agora. Depois deixa o seu no comentário, Bruno. Pessoal que tá assistindo também, deixa aí as notas individuais e geral no comentário. Curta, compartilhe, liga o sininho, siga. Tanto aqui como nas redes sociais. E não esquece de comentar qual melhor da franquia. Também. Importante. O que vocês acham? E é isso aí. Tem Isso aí. ideia pra gente falar algum filme? Deixa aí nos comentários também. Que não seja Superman.
Já falamos sobre mim, tá aí. Mas é isso aí, gente. Valeu, hein? Valeu. Um abraço, família.